Sempre que estreia um filme histórico, né, como assim diz, filmes épicos e etc, vem a mesma discussão. Essa história não tá sendo contada com fidelidade. Como assim o Coliseu era inundado ali? Tô falando de Gladiador, né? A gente tá na época da estreia de Gladiador 2. Como assim o Coliseu era inundado, inclusive com tubarões sendo colocados ali? Nada a ver, assim, esse filme não é uma verdade. E de fato não é. Eu defendo que filmes não precisam ter compromisso com a verdade histórica porque são, antes de tudo, criações artísticas. A prioridade de um filme é comunicar ideias, evocar emoções ou explorar temas, muitas vezes, em detrimento a uma precisão factual. Eu sou o PH Santos, comunicador e crítico de cinema, e no vídeo da vez eu vou falar um pouco, não necessariamente da ideia do mito no cinema, não é sobre isso, um vídeo meu vai sair ainda sobre, mas sobre esse compromisso que o filme não precisa ter, que a arte não precisa ter com a realidade de fato. Com a realidade de fato, e sim, defendo, mas com o sentimento de como a realidade é. Vamos lá comigo. É verdade que o cinema pode usar a história como ponto de partida. A narrativa visual é uma interpretação, ela é uma recriação livre que dá aos diretores, roteiristas e atores a liberdade de manipular detalhes históricos para servir ao enredo e à estética. E aí você, em cima disso, já pergunta: sim, PH, então um filme pode mentir? No que eu te respondo: um filme, todos vão mentir. O processo de montar um filme é uma mentira, é uma organização de uma mentira. A escrita, no exato momento que você escolhe deixar coisas e tirar coisas do roteiro, é uma mentira. Aqui no Gladiador, por exemplo, Gladiador 2, muitos comentários no meu vídeo da crítica falaram como não faz sentido o Denzel Washington falar um inglês nova-iorquino. De fato, eu, enquanto buscando ali uma verossimilhança, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, não gosto de um filme sobre Roma ser falado em inglês, no geral. Mas aí eu tô falando mais sobre imersão do que a busca de uma retratação perfeita da realidade. A gente precisa ter uma suspensão de descrença para entender que, na verdade, eles não estão falando inglês. Eles estão falando ali outros idiomas que não o italiano, né, dado o tempo, latim, ou quer que seja, proto alguma coisa, proto alguma linguagem. Uma linguagem que, inclusive, até fica meio perdida, assim, de retratar com precisão, né? Ou seja, a retratação também não seria uma verdade. Mas, nesse ponto, a minha crítica, quando eu falo assim, poxa, é chato ver um filme na França falado em inglês, é chato ver um filme no Japão falado em inglês, com japonês ali em cena, é chato. Mas aí é uma busca por verossimilhança, não necessariamente uma busca por uma verdade histórica. Então, falar inglês do Denzel Washington com sotaque nova-iorquino, como muita gente apontou antes do filme estrear, inclusive, dizendo que isso era um grande problema, eu não acho um grande problema, uma vez que o personagem pode falar com um sotaque diferente da alta casta de Roma, dada a origem do personagem, é só assistir o filme que dá pra entender muito bem. Mas aqui eu preciso falar sobre verossimilhança. Verdade é diferente de verossimilhança. A verossimilhança, ela diz mais respeito à aparência de verdade. É a capacidade de algo soar plausível, possível, crível, entenda como quiser, dentro de um contexto muito específico, dentro de um contexto narrativo ou estético, ou seja, dentro de um mundo. Um exemplo claro da diferença entre verdade e verossimilhança pode ser visto aí em filmes de ficção científica como Interestelar, por exemplo. No filme, a trama, ela explora viagens por buracos de minhoca e explorações em planetas distantes com gravidades diferentes, com o tempo agindo de maneira diferente, né? Elementos que não são verdade no sentido de serem possíveis ou comprovados agora, né, pela ciência atual, porém, dentro daquele contexto, na construção daquele filme, é criado um ambiente capacitante, ou um ambiente que permite, melhor dizendo, que aquilo ali aconteça como uma verdade dentro daquela realidade. Portanto, uma construção da verossimilhança para tocar naqueles assuntos. Mas isso a partir de uma lógica interna, respeitando leis da física, como a relatividade, etc., que existe no nosso mundo, mas que foram ali explicadas dentro daquele filme, né? O conjunto de regras definido dentro daquele filme. Trocando em muitos miúdos aqui, um exemplo bem esdrúxulo. Se você diz que para sair de uma cidade A para a cidade B demora um dia e o personagem chegou em meio-dia,
a verossimilhança foi rompida. Verdade, por sua vez, é um compromisso com os fatos da vida real, né? Com a realidade objetiva. Verdade exige correspondência com o nosso mundo, esse que a gente vive. A verdade, ela é verificável, né? Ela é sustentada por evidências. Jurassic Park, por exemplo, embora tenha sim uma representação dos dinossauros muito verossímil, não é verdadeira. A aparência, o comportamento, os sons parecem plausíveis dentro daquele universo, mas do ponto de vista científico, o filme não é mais tão verdadeiro assim. Por exemplo, pesquisas atuais indicam que muitos dinossauros tinham penas. A ciência questiona a viabilidade de extrair DNA, um DNA viável e possível de fósseis de dezenas de milhões de anos. Mas isso faz com que o filme seja menos filme? Não. Definitivamente não. Muita gente defende que o filme precisa ser atualizado. Se ele for atualizado, é impossível de existir o Jurassic Park como ele define. Porque a ideia do DNA preso naquele fóssil, por si só, invalidaria o filme. Então, se você quiser atualizar o Jurassic Park para ser mais verossímil e também verdadeiro para como a ciência enxerga que os dinossauros eram, não haverá filme de maneira alguma. Eu acho que dá pra gente já começar a construir um pouco da diferença, né? Entre o que é a verdade do nosso mundo e o que é uma verdade colocada por uma realidade fictícia. Confuso, mas faz sentido. Então, em resumo, nos filmes, uma narrativa pode ser verossímil sem ser verdadeira, já que a arte não precisa se comprometer com a realidade factual para emocionar, para convencer a ideia de um sentimento, a ideia de uma realidade, para expressar algo significativo. Ela se sustenta na criação de um universo onde os elementos parecem verdadeiros, mesmo que não sejam. E eu acredito, em cima disso que eu estou defendendo, que eu estou falando, que a liberdade criativa é essencial para que a arte ofereça uma experiência que vai além de uma documentação. O filme, por si, pode ser um documento, mas um documento de uma época, como se via ou se pensava o mundo naquele momento, mas não necessariamente o que está dentro do filme é um documento. Por exemplo, Blade Runner, né? Ele falava muito sobre esse futuro que era pensado naquela época. Esse futuro já aconteceu e, bom, não se firmou como o Ridley Scott desenhou lá atrás, né? Desenhou numa época específica. Os filmes pandêmicos, por exemplo, eles tiveram uma lógica bem diferente de tentar retratar a pandemia, etc. Eu lembro muito de uma entrevista do Spielberg com o Martin Scorsese, é o fraco, né, esse papo, onde eles conversavam sobre Fabelmans, filme do Spielberg. E o Spielberg levantou um negócio bem interessante, porque ele achava que ia ter muito filme sobre o fim do mundo por conta da pandemia e tal, e a verdade é que não foi isso que aconteceu. Os diretores, eles fizeram filmes mais introspectivos, filmes mais sobre coisas que eles talvez evitassem falar. A gente teve Nomadland, né? Ou seja, outras urgências de um mundo sendo vivido diferente. A gente teve Fableman, que é o Spielberg, por uma das primeiras vezes, diretamente fazendo um filme quase autobiográfico. Ou seja, perceba como a gente pode analisar um tempo histórico a partir de filmes, mas não necessariamente por dentro do filme. Não necessariamente a partir da história que o filme contou em si. Portanto, os filmes, eles podem até ser documentos, mas documentos que precisam ser debatidos, contextualizados e não ser uma documentação sepulcral. Ele em si, a documentação, uma documentação final, pétrea, escrita em pedra sobre o assunto que ele fala. Filme, arte, não é definitivo por si só. Precisa de uma contextualização, portanto, a crítica constante. Inclusive, até para a história, a verdade é um tema, né? No primeiro semestre ali da faculdade de História, a gente lê um cidadão chamado Adam Schaff, História e Verdade. E ele argumenta que a história é sempre uma construção influenciada por contextos culturais, contextos ideológicos, contextos políticos de quem a escreve. Ou seja, de quem promove aquela historiografia. Adam Schaff também vem falar que a história é interpretativa, né? Porque quem a narra seleciona fatos, enfatiza aspectos, silencia outros, né? E assim vai formando uma versão da realidade. Tem um filme maravilhoso que fala sobre como memória e história precisam coexistir para que
uma realidade chegue o mais próximo possível do que era, porém nunca vai ser realmente escrita, registrada como de fato foi. Esse filme se chama Narradores de Javé. Uma cidade ia ser alagada e aí um historiador vai trabalhar ali para colher as histórias daquelas pessoas, né, para defender que a cidade tem um caráter histórico e que não pode ser destruída, mas também ele vai tentar construir ali um imaginário. Olha a palavra, imaginário. E eu acho que isso se conecta ao tema da representação da verdade nos filmes. Assim como a historiografia é uma construção de verdades parciais, em constante luta, em constante construção, o cinema também constrói suas, entre aspas, verdades, moldando eventos, fazendo personagens se ajustarem a narrativas que dialoguem com o público, reflitam questões contemporâneas, por aí vai. Ou você acha que Oppenheimer sonhava de fato, né, daquela maneira que o filme Oppenheimer conta? Não. O que Oppenheimer e Einstein conversaram, só eles sabem. O filme especula, joga pra gente. E essa especulação faz parte do caráter artístico, porque é legal pensar que Einstein teve influência sobre Oppenheimer, do ponto de vista artístico. Do ponto de vista factual, isso não tem peso. Não tem peso. O que tem peso é o que tem evidência. Tem evidência disso? Não, então não. Simples. Isto posto, de novo, não acho que o cinema se defina como um documento histórico, precisa ser definido, deva ser definido, mas sim como uma mídia narrativa e estética que pode ser usado para, assim, entender um tempo. E como o objeto de estudo da história enquanto ciência são as ações humanas no tempo, o filme ele é uma ação de um ser humano, no caso o autor ou a autora, em um tempo muito bem definido, porque ele tem uma data de lançamento. E aqui cai outro assunto que eu vou falar no futuro. Todos os filmes precisam ser datados, gente. Essa frase tola de dizer assim, esse filme é datado. Ainda bem. Todo filme é datado, ele foi lançado numa data, ele precisa ser olhado sobre o aspecto daquela data, para sempre. Ele precisa ser olhado dentro de uma cronologia histórica, dentro de uma cronologia da nossa existência, dentro de um tempo histórico. Agora, volto a dizer, seus assuntos, seus temas serem finais, históricos em si, são outros 500. No mesmo ano do Bacurau, vários filmes terminaram com uma catarse. Coringa, Bacurau, Era Uma Vez em Hollywood e alguns outros. Por que os criadores dessa época, desse momento, estavam convergindo ali em criar uma realidade a bel prazer e baseando-se na violência, nessa catarse, nesse levante? Não vou responder porque não é o objetivo do vídeo. Mas para responder isso, você estuda o tempo. E aí você vai entender a ação do ser humano autor ou autora naquele tempo e entender por que esses três filmes se conversam, mesmo que tenham sido feitos quase na mesma linha de produção, sem que os autores ou autoras se conhecessem. E é assim que os filmes precisam ser levados para o assunto história com H maiúsculo. Não se Gladiador 2, 1, 3, 4, 5, qualquer gladiador, Calígula, ou seja o que for, retratou perfeitamente. Retratou perfeitamente? Não tem nem foto. A gente sabe sim que o Coliseu podia ser inundado. Alguns estudos apontam para isso, outros inclusive até discordam, mas alguns estudos arqueológicos apontam para isso. Tem alguns relatos de que ele foi inundado. Essas evidências então garantem que ele foi inundado. Se tinha tubarão ou não, não dá para afirmar. E aí o filme ele pode colocar. Ele pode brincar com essa realidade. Ele deve, ele é arte. Ora, se eu inundei o Coliseu, por que eu vou me furtar de colocar um tubarão? Isso é massa, pô. O filme tem que servir a isso. A arte tem que servir a isso. A arte tem que tentar retratar uma realidade. Tentar retratar. É diferente de copiar. É diferente de retratar, de resgatar, de ser perfeita naquilo. Não. Ela tem que interpretar aquela realidade a bel prazer. Totalmente a bel prazer. Do artista ou da arte em si. Agora, dentro desse assunto, eu não vou explorar tanto isso, mas eu queria deixar um adendo, tá? Porque aí diz assim, então, PH, o filme pode ser mentiroso, pode ser mau caráter, né? Por exemplo, pode dizer que a escravidão não existiu por isso, por aquilo. De fato, até pode, se ele partir de uma clareza, de uma sinceridade, de não se colocar como um filme que tenta retratar uma história como de fato ela foi. Eu diria para temer quando os filmes se vendem como verdades históricas. Quando os filmes relatam, ou alegam, melhor dizendo, representar fielmente eventos e figuras reais. Porque eles assumem uma realidade ou uma responsabilidade maior em relação à precisão, coisa que eles nunca vão conseguir forjar, nunca vão conseguir criar. Esses aí sim precisam ser combatidos, porque se passam de revisionistas ou de construtores de uma verdade totalmente a bel prazer. Perceba como eu disse que os filmes eles precisam lidar com a verdade a bel prazer, mas não construir uma verdade. Eles precisam construir uma narrativa a partir do que eles enxergam como verdade, é diferente.
O máximo que a arte pode ser é provocação, é denúncia dentro desse contexto, mas rememoração do tempo. Aí não, pô. E isso é perigoso porque o público tende a confiar em obras que se posicionam como retratos autênticos, né? Em obras que podem moldar a percepção coletiva sobre fatos, personagens, acontecimentos. Isso é perigoso, cria mitos. Como o Cowboy. Olha só que grande problema. O próprio John Ford, ele teve que vir e dizer assim, gente, desculpa, cowboys também choram, indígenas também são bons. Ele teve que vir revisar os seus próprios filmes. Tamanho o poder do mito do cowboy, desse americano das calças jeans. Então, os mitos vindo da arte que afirmam uma realidade que não é, são perigosos. Bem perigosos. Eu já falei, por exemplo, sobre o nordestino palhaço. Já falei nisso lá no mito do nordestino perfeito. Acho que é esse o título do vídeo. E aí sim, revisionismo é prejudicial nesse contexto específico, que leva a interpretações distorcidas ou incompletas da realidade. Filmes não devem ser usados para a construção de verdades sociais, porque ao transformar suas narrativas em fontes de verdade, a gente corre o risco de criar mitos e consolidar percepções distorcidas ou simplificadas sobre a sociedade. Disso eu não abro mão. Eu gosto desse filme porque ele não tem ideologia. Segredo, esse filme não existe, ele tem ideologia, talvez só não tenha uma que você não concorde. Achar que Roma era como vemos em Gladiador 1 ou 2 é tão inocente quanto achar que não vamos morrer um dia. Pela primeira vez, Megalópolis, filme aí do Francis Ford Coppola, eu vou trazer como um elogio dentro aqui desse texto. Megalópolis fala sobre isso, né? Ele deixa bem claro no começo. E se Nova York fosse assim? E se? Legal a gente colocar Megalópolis dentro dessa reflexão. Mas enfim, entenderam o papo? Eu acho que esse assunto eu estava esperando no gatilho para visitá-lo e acho que consegui visitá-lo de uma maneira interessante. Tem um vídeo que é o Estranha História, eu indico bastante. Um canal, eu indico bastante que vocês deem uma olhada. E também tem o trabalho do Iclis Rodrigues, que ele fala bastante sobre filmes dentro do contexto de história e a maneira como ele usa, né? Olha, esse filme é fidedigno por isso, a partir dessas evidências, mas tem esses problemas, tem isso, tem aquilo outro, bem legal. Então procurei também o trabalho do Iclis Rodrigues e do Estranha História. Agora peço para você se inscrever no canal, deixar um like e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.